Oiê, boa tarde para você que está chegando aqui no meu primeiro curso. Primeiro, parabéns e muito obrigado por você ter adquirido o meu curso. Eu espero que você fique bem atenta aos mínimos detalhes. Volta ao vídeo, faça bem devagar que você vai conseguir, tenho certeza. E é o seguinte, qualquer dúvidas, como eu digo lá, pode me chamar, que eu estarei aqui para tirar todas as suas dúvidas, ok? E está aqui no WhatsApp tudo que você precisa saber sobre esta peça maravilhosa. Então, eu vou ensinar desde o início a fazer a bainha até o final. Até o nosso produto estar prontinho para ser comercializado. E você vai faturar com esse barrado que vai ficar lindo. Bora lá então? Sem muita conversa, vamos ao que interessa e bora lá. Eu vou abaixar aqui. Vou estar explicando para vocês como ver direitinho se está certo a sacaria, se precisa desmanchar alguma coisa. Para fazer esse nosso barrado, nós vamos precisar já de uma sacaria feito à barra. Então, se você não sabe fazer muito bem a barra, eu aconselho você a comprar um pano de prato já com as bordas preparadas. Mas mesmo assim, quando você adquirir o seu pano com as bainhas na lateral, você coloca na direção da luz a sua bainha e veja se ela está perfeitamente direitinho, para não desmanchar. Assim, quando a gente comercializa a peça, a cliente lá lavou uma, duas vezes, vai sair a quebrar a linha e a peça vai ficar feia e aí não vai dar certo, ok? A sacaria que eu compro, ó, Santa Margarida, olha. Santa Margarida, eu acho excelente, é um produto excelente. Nunca tive nenhuma reclamação sobre a sacaria Santa Margarida. Pé de galinha, tá ok? Essa peça que nós vamos trabalhar pode ser feita no SM08, também perfeitamente. Muitas pessoas não vão querer secar a louça com essa peça, beleza? Mas o S, já esqueci? O M08, ele depois de umas boas lavadas, ele seca também, perfeito? Mas eu aconselho o pé de galinha para secar a louça, ok? Então, vamos lá. Primeiro, você adquiriu a sua peça, tanto faz ser por metro ou por 1 metro. 1 metro você tira 2 panos de prato. Se for de rolo, você mede se você quer com 45, com 50, que ele fique com 52, para ficar com 50, com 49. Tudo vai depender da primeira peça que você vai fazer. Faça uma peça, dá uma borrifada, passe bem a sua mercadoria e você vai observar que o algodão ele encolhe. Não tem como, meu povo, ele encolhe mesmo porque é algodão. Todo tecido de algodão, independente da peça que você faça, ele encolhe, ok? Então, eu comprei a minha sacaria. Pego ele ao meio
coloco ele aqui, ó, no meio, pego um lado, venho aqui, ó. Não pode puxar de jeito nenhum. Do jeito que a sua peça cair, olha, ela vai ficar. Veja bem aqui, ó. Olha esse pedacinho que sobrou aqui, ó. Ó, esses aqui são linhas que você vai tirar da sua peça, olha. Por quê? Tem uma sobra aqui, ó. Então, a primeira coisa, caiu certinho na mesa, você vai tirar essa dobra aqui, ó. Essa sobra. Esse lado tá pronto. Você vem do outro lado, ó. Jogou a sua peça ficou perfeitamente em cima da mesa. Olha esse lado como ficou certinho. Tá perfeito. A peça está pronta. Aqui também tá tudo certinho e está perfeito. O que fazer agora é fazermos a bainha. Porque a nossa mercadoria é feita com a bainha pronta. Vou vir aqui na máquina agora. Vamos passar a nossa costurinha nas duas laterais e vamos fazer a bainha. Perfeito? É o nosso primeiro segredinho, fazer a bainha. Vamos lá? Se você já comprou com a bainha, ele já está perfeito. Então, antes de eu fazer a bainha, vamos nas medidas das tricoline? Então tá, aí eu já ligo a máquina de uma vez só, tá certo? Eu vou colocar aqui. Você já deixa do lado aí um papel, corre lá e pega um papel pra gente anotar tudo certinho. Então, nós vamos ter, anota aí, 2 barrados, olha, 2 barrados eu vou fazer com esse floral, com esse tricoline também verde e com esse entremeio totalmente de algodão. Totalmente de algodão. Vai sair uma peça não muito barata, mas vai ficar maravilhoso. 2 peças de 15 por 45. 2 peças. Por quê? Porque eu comprei uma sacaria pronta que eu já queria mostrar para vocês que eu vou fazer nesta sacaria que já está pronta a bainha. Mas eu vou ensinar no meu pano como se faz a bainha. Então, se você não tem muito jeitinho para fazer a bainha, você vai comprar a bainha pronta. Então, eu comprei um paninho de prato, já cortei as minhas 2 faixas de 15 centímetros, 15 por 45, deve ser cortada bem certinho, isso aqui vocês já sabem fazer, vai medir bem certinho e vai cortar. Você vai poder usar o seu cortador, que você tem prática. Eu não tenho, já falei aqui que eu não tenho. Ou você vai cortar com a sua tesourinha maravilhosa. Vai cortar um de 7 centímetros de largura por 45, porque é a minha sacaria. E vai cortar 2 debrum de 3 centímetros de largura. Perfeito? Então, independente do pano que você escolher fazer, você vai abrir a sua peça lá na sua mesa ou na máquina. Eu tô aqui na máquina, tô fazendo tudo aqui.
Ó, você abre a sua peça, aí você vai medir a sua faixinha, um dedinho de cada lado, também para não ficar com muito pano para dentro e também não gastar muito pano. 1 centímetro é o suficiente. Ó, 1 centímetro vai dobrar, vou dobrar ele para dentro aqui, ó. Olha aqui, ó. 1 centímetro dobrou, 1 centímetro dobrou, é o suficiente. Olha só que bacana, vai ficar preso perfeitamente. Então, anotou? 2 de 15 centímetros de largura, passando um dedinho de cada lado, 1 centímetro, no máximo 1,5 centímetros. Um de 7 centímetros e 2 de 3 centímetros. E o nosso entremeio 100% algodão também será de um dedinho de cada lado, porque nós vamos dobrar e dobrar. Fazemos uma peça, colocamos ele aqui em cima e já vamos do outro lado e vamos fazer a nossa medida e cortar. Ele é o último que nós vamos cortar. O restante já está todo preparado, todo cortado. Prontinho. Agora sim. Agora eu vou ligar aqui a máquina e vamos fazer as nossas costurinhas nas nossas peças. Quando eu fiz esta bainha, eu fiz sozinha. Ninguém me ensinou na internet, no YouTube. Quando eu fiz também aquela costurinha mágica aqui embaixo, para não ficar os bicos, também eu fiz sozinha. Fui procurando e melhorando para cada vez ficar melhor o meu trabalho. Tá certo? Então tá. Pego a minha peça, a minha sacaria e vou fazer aqui o pezinho de máquina nas duas laterais, ó. Passei a costurinha. Já venho aqui, olha, e passo já a minha segunda lateral, ó. E agora eu vou fazer a minha bainha. Olho aqui a minha ourela. Esse lado aqui tá até que bacana. Não preciso cortar. Tudo bem. Vou do outro lado. Observo a minha ourela, olha. Observo ela total. Sem pressa, ó. Sem pressa. Tudo bem, ela tá bacana. Não vou cortar a aurela dessa peça. Perfeito? Meu tecido tem direito e avesso. O direito tem um relevo. O lado do avesso, ele não tem um relevo. Do lado do avesso, ele parece que tem uns cortinhos. Então, esse lado, olha, esse lado é o avesso e esse lado é o direito. Então, vamos fazer a nossa bainha avesso para cima. Na direção da minha costura, vou dobrar uma vez, 2 vezes e fazer a minha bainha. Com retrocesso no começo e no final. Dobrei, dobrei. Ó.
passo aqui o dedinho. Não puxa nenhuma linha, põe tudo para dentro, ó. Venho aqui e deixo a máquina levar a peça, ó. Dos dois lados. Vou do outro lado e faço a mesma coisa, ó. Vem aqui, retrocesso devagar. Você vai conseguir na sua máquina industrial e na sua máquina caseira fazer essa peça. Perfeito? Olha só. Nada, não ficou nadinha puxado. As duas peças os dois lados ficou perfeito. Agora eu venho aqui. 8 dedinhos, coloco ele para cima e observo se ficou sobrando alguma pontinha dos lados. Olha, esse ficou um pouquinho sobrando. Vou do outro lado, ponho para cima e ó, também ficou um pouquinho sobrando para os outros pros lados. Se você colocar o seu barrado nessa peça como ela está, vai ficar os bicos para fora. Então, o nosso segundo segredinho é este aqui. Eu vou dar uma baixadinha no celular para pegar mais de pertinho o pezinho da máquina. Mas eu não vou dar pause, não vou dar nada. Nós vamos fazer assim, porque aqui a gente não tem tempo de ficar. Ó, vou dar uma baixadinha. Muito obrigada de você ter adquirido o meu cursinho, nosso primeiro cursinho de costura criativa. Pronto, ó. Acho que agora isso, pegou bem legal aqui. Pronto. Então, o nosso segundo segredinho, vou colocar meu dedo atrás do pezinho e vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é franzido. Olha como que ficou. Não é franzido. Porque você vai segurar, ó. Olha como ficou maleável. Quando é franzido, ele prende. E o nosso não é franzido. É apenas uma costurinha que vai me dar direção nas pontinhas, olha só, nas pontinhas da minha peça. Vou do outro lado e vou fazer a mesma coisa, ó. Pezinho de máquina, seguro, dou uma apertadinha, ó, e solto. Uma apertadinha e solto, ó. Pronto.
tiro todas as linhas, ó. Reservei o meu paninho aqui do lado. Vou começar a trabalhar com a minha peça. Minha parte de cima, vou pegar um doubling, um viés. Vou dobrar o viés. Tem lado, posição as minhas florzinhas, ó, aos pezinhos. Vou colocar o meu viezinho aqui na parte de cima. Venho aqui e vou segurar sem puxar. Eu dobro e vou costurar aqui, ó, meio pezinho de máquina. Meio pezinho de máquina eu costurei. Já vamos deixar tudo limpinho, tudo bonitinho. Pronto. Reservo. Venho na minha peça maior de 15 centímetros, pego o meu viezinho de 3 centímetros, dobrei e vou colocar na direção das flores para cima. Dobrei no meio, ó, meio pezinho, dobro aqui no final, seguro o final, já acerto aqui no meinho, seguro a minha peça e observo se tá a de baixo com a de cima certinha, ó, e faço a minha costurinha. E também vou reservar a minha peça. Beleza? Se você não estiver entendendo, volta um pouquinho o vídeo e faça novamente. Você pode até fazer uma peça junto comigo. Aí, tô fazendo devagar, não tô fazendo com pressa. Agora, nós vamos preparar a nossa peça principal. Venho aqui, que a minha peça já está pronta. Cadê minha outra peça? Deixa eu ver minha outra peça. Opa! Essa foi uma peça que eu comprei, já pronta. Eu comprei algumas para mostrar para vocês. Comprei a peça menor, olhei as laterais. Uma lateral estava super bacana, a outra lateral não estava bacana. Olha só. O que eu fiz? Eu desmanchei a peça toda, olha. Eu desmanchei toda a peça e vou fazer aqui com você a bainha da peça que eu desmanchei. Venho aqui, ó, e vou passar o pezinho de máquina na minha peça. Olha como estava toda torta. Assim não dá, não é? Então, é melhor a gente comprar a peça inteira e fazer nós mesmos o nosso recorte. Aí eu passei novamente
o pezinho de máquina e eu mesma vou fazer a minha bainha que eu desmanchei. Aqui, ó. Venho aqui, retrocesso no começo e no final. Na direção da minha costurinha, eu vou refazer essa peça. Ó. Porque não é bacana, você vai vender uma peça e a cliente vai reclamar depois que que lavou a peça e a peça desmanchou. E isso a gente não quer, não é? Dobrei na direção da costurinha, ó, levo para dentro. Agora sim, ó. Agora você pode colocar na luz, você vai observar que tá super bacana a bainha que você fez. Limpei, ó. Venho aqui, dobro ela para cima e observo se está sobrando nas laterais. Vou do outro lado, dobro a minha peça e vejo se está. Esse lado tá bacana, mas esse lado aqui não está. Então eu vou colocar meu dedinho na máquina, no pezinho da máquina, seguro e solto, ó. Acabou a linha de baixo. Só um minuto, ó. Espera aí. Novamente, vamos começar. Pode puxar que ele vai sair fácil. Coloco o dedinho atrás do meu pedal, do meu pezinho, ó, e vou pressionar o dedo. Tiro todas essas linhas. E já vejo como que ficou a minha peça, ó. Não é franzido, ó. Aí você coloca ela aqui, olha como ficou perfeito, olha. Ficou certinho aqui nas laterais. Tá dando para ver bacana? Vai chegar um pouquinho mais para lá. Aí eu vou reservar aqui do meu lado a peça. Vou deixar um dedinho da lateral. Deixa eu dobrar aqui, ó. Deixo um dedinho aqui, venho aqui, ó. Dobrei uma vez e dobrei duas vezes, ó. E vou fazer a minha costurinha. Vejo se a minha linha tá bacana. Vou deixar aqui no número 2,5 e vou fazer por esse pontinho aqui com retrocesso no começo e no final. Tira essas linhas todas assim, ó, de cima da sua máquina, deixa tudo limpinho. Pronto. Olha esse entre-meio como é bacana. Ó. Bonito, não é? E ele tem direito, ó, direito
e avesso. Então, a costurinha vai pelo avesso, ó. Dobrou no avesso e mais uma vez e passei a costurinha. Vou vir aqui, ó, na minha sacaria. Vou acertar ele certinho aqui. Pode colocar um alfinete ou uma prisilinha. Vou aqui do outro lado. Segurei. E vou recortar 2 centímetros. Venho aqui, olha, e eu marco 2 centímetros. 2 centímetros. Vou virar na direção da sacaria. Virei. E vou fazer uma viradinha para passar o nosso pesponto. Depois que você aprendeu, você vai fazer bem rapidinho a sua peça. Com a ajuda do alfinete, ó, solta a sua peça e joga ela aqui, ó. E observa se ficou certinha na sua sacaria. Perfeito? Ficou certinha? Agora sim, agora vamos passar a costurinha. Deixo tudo limpinho. Pronto, minha peça está pronta. Reservei. Peguei a minha peça de 15 centímetros de largura. Ela vai ficar assim. Ó. Como vai ficar a nossa peça? Ela vai ficar assim, perfeito? Coloco direito para cima, avesso para baixo. Vamos de novo, ó. A direção das minhas flores estão para cima, ó, para cima da minha máquina aqui, olha. Os pezinhos do lado do pezinho da minha máquina. Ó. Pezinho com pezinho. Venho aqui. O direito do meu entremeio, eu coloquei aqui pertinho da minha máquina. Vou pegar a minha peça e somente virar do avesso. Perfeito? E vou fazer uma pinça, olha. Dei uma pincelada na minha peça. Olha só. Deu para entender? Volta o vídeo que você não vai perder. Então, ficou pezinho das flores para cá, direito do meu entremeio para cima, as minhas flores também para cima e dei uma pincelada e segurei. Ó. Perfeito? Vou vir aqui e vou passar uma costura nessa direção aqui, ó, do meu entremeio.
Como a minha peça aqui é uma peça menor, porque eu desmanchei a bainha e vou fazer nessa peça mesmo, ficou um pouquinho maior. Eu vou deixar só 1,5 centímetros aqui. Vou vir aqui, um retrocesso. Não posso puxar absolutamente nada. E vou passar a minha costurinha. Retrocesso no começo e no final. Perfeito? Ficou exatamente do mesmo tamanho da minha sacaria, ok? Vou vir aqui e vou dobrar para cima do meu entremeio. Dobrei para cima do meu entremeio. Não pode puxar nem para um lado e nem para o outro. Simplesmente dobrei. Dobrei e vou colocar um alfinete para segurar, para não andar o nosso tecido. Segurei e segurei. Perfeito? Agora nós vamos fazer 2 costuras. Uma costura desse lado, na direção do meu entremeio, e uma outra costura desse lado do meu entremeio. O que você pode fazer? Coloca a sua régua, ó, encosta a sua régua aqui no entremeio, bem certinho. Olha. Encostou a sua régua no seu entremeio, ó. Vem com o lápis e você vai fazer essa marcação aqui, ó. Vai lá do outro lado, coloca a sua régua na direção do entremeio, ó, e você vai passar o seu lápis na direção do entremeio. Pronto. Agora você vai vir aqui na máquina. Você vai dobrar a sua tricoline. Já vou te mostrar. De um lado e do outro lado. Você dobrou a sua tricoline ao meio, né? Ó, dobrou ao meio e passou o lápis na direção do seu entremeio. Aqui, ó. E aqui passou o lápis. Agora você vai vir aqui na direção da costura, na direção da nossa primeira costura, aqui, e vai dobrar a sua tricoline. Perfeito? Agora é só passar uma costurinha de fora a fora na peça. Vem aqui, segura bem retinho, ó, e vai passar uma costurinha
na direção do entremeio, não pegando o entremeio. O entremeio vai ficar solto. Vamos lá do outro lado fazer a mesma coisa. Retrocesso no começo e no final. Retiro os alfinetes. Dou uma refilada de 1 centímetro. Guarda esse pedacinho aqui que você pode usar ele para fazer alguma alcinha. Olha aqui, ó. Guarda. Agora, virou. Ó, virou. E virou. Vem com uma agulhazinha e puxa o seu cantinho para fora. Vai ficar bem bonitinho. Se você quiser ir lá no ferro, você pode ir lá e você pode passar. Se você tiver uma agulha de crochê, uma agulha de tricô que você gosta de virar o cantinho, você vai virar o cantinho como você gosta. Pronto, caiu aqui certinho a peça. Volta com o alfinete. Traz o seu entremeio para frente. Ele vai lá para dentro da nossa peça, ó. É só passar a mão e ele vai para dentro da nossa peça. Nós vamos esconder já o nosso entremeio aqui na nossa peça. Vou lá do outro lado, ó. Jogo tudo para dentro e dobro o tricoline em cima do meu entremeio. Pode colocar uma presilhinha ou alfinete, como você preferir. Olha aqui. Agora sim, eu venho aqui no meio, porque eu gosto de começar pelo meio. Já vou dobrar e já vou colocar na direção da nossa costurinha. Eu vou dobrar aqui e já vou te mostrar. Põe o alfinete. Passa sua mão aqui, ó. E ele fica certinho. Passa a mãozinha e ele vai ficar certinho. E agora é só passarmos a costurinha em volta da nossa peça com muito jeitinho para ficar a costura em cima da costura. Vai ficar perfeito. Então vamos fazer bem devagar. Vou trocar a linha, porque eu vou fazer com a linha verde.
ponho a linha verde também na carretilha. Deixa eu ver a linha verde na carretilha. Vai ficar muito bonito. Não tem necessidade de passar na parte de baixo, porque a nossa cliente vai ter melhor facilidade para passar. Então, eu venho aqui, ó, abaixo minha agulha, seguro, dou 2 pontinhos, abaixo minha agulha, já venho que eu vou fazer o meu 3 pontos. Dou um pontinho de gravete. Vou tirando devagar os meus alfinetes. Dois pontinhos, virei e 2, 3 pontinhos. E a nossa peça do entre-meio já está pronta. Ó, costurinha pegou embaixo e olha a nossa frente, que perfeita que ficou a nossa peça. Vamos vir aqui agora na nossa sacaria. Nosso entremeio vai ficar assim. E a nossa peça de cima vai ficar assim. Então, levanto essa peça, vou jogar esta para cá. Perfeito? Porque essa peça vai ficar aqui para baixo. Deixa eu colocar do avesso já, que nós vamos colocar. O normal que nós fazemos a outra peça é assim, né? Avesso para cima e direito para baixo. Não é assim que a gente faz? Espera aí, bora lá, ó. Avesso para cima e direito para baixo. É assim que a gente faz lá. Quando a gente vira, ela vai ficar assim. Tá certo? Vamos fazer? Tá com dificuldade? Calma aí, ó. Pronto. Ficou com dificuldade? Venho aqui, ó, e vou colocar 2 alfinetinhos, ó. Tô com dificuldade. Pronto. Coloquei 2 alfinetinhos, virei. E agora eu já ia fazer o meu acabamento e fechar e tá perfeito. Pronto. Fiquei com dificuldade. Quero colocar mais uma peça na minha sacaria. Posso fazer várias pecinhas dessa e já deixar reservado com o meu paninho para eu poder fazer. Minha peça deverá ficar desta forma aqui, ó. Deve ficar desta forma junto com a minha sacaria. Então, tô com dificuldade? Venham aqui, ó. Venham aqui. Coloco o meu avesso com avesso.
avesso com avesso e seguro. Volto a minha peça e vou fazer um sanduíche. Ó, venho aqui e vou fazer um sanduíche com a minha peça, deixando um dedo de lado. E já pego e coloco um alfinete que eu não vou esquecer mais. Pronto. Tá pronta a peça. Agora você vira a sua peça novamente, ó. Ó como vai ficar certinho, olha. Ó. Avesso para cima, direito para baixo e vou fazer o meu sanduíche avesso com avesso, ó. Avesso com avesso, venho aqui, acertei a minha peça, ó, e vou passar a minha costurinha, perfeito? Antes de passarmos a costurinha, para ficar perfeito, eu deixo aqui em cima que já está preparado, coloco o meu alfinete e vou passar uma costurinha aqui na minha peça. Ó. Seguro no meio. E passo meio pezinho de máquina. Já está certinho a minha peça, eu não vou errar mais. E vou terminando assim a minha peça. Pronto. Agora eu coloco linha branca embaixo, que a minha sacaria é branca. Você pode fazer com qualquer cor de sacaria. Fica muito bonito também. Pronto. Venho aqui, ó, já está presinho a minha peça. Posso abraçar a minha sacaria. Abracei. Aí eu vou lá do outro lado. Acerto, sem puxar nadinha. E tem muito tecido sobrando. Vou tirar um pedacinho. Ó. Pronto. E vou abraçar a minha peça e vou costurar um pezinho de máquina. Você sente o seu entremeio entre as suas mãos aqui, ó. Você passa a mão aqui, ó, você sente o seu entremeio. Se você quiser riscar, você pode riscar. Tira toda a linha. Olha como ficou o nosso entremeio. Agora leva para cima. Dobrei, ó.
Já cai aqui, ó, certinho, dobradinho. Segura. Vem do outro lado. Já dobra. Leva para cima. Ó. Coloca uma presilhinha. Venho aqui no meio. Dobrei. Olha como já está pronto. Agora vamos fazer todo esse pesponto em volta, ó, na volta todinho do nosso barrado principal. Está pronta a nossa peça. Retrocesso aqui, ó, retrocesso. Levo tudo para dentro, ó. Abaixo a agulha. Veja se tá bacana o ponto. Eu vou apertar um pouquinho o ponto aqui, ó. E venho com o meu pesponto aqui embaixo. Abaixo minha agulha e vou fazer o pesponto. Coloco as pontinhas para dentro. Limpei. Olha, o nosso pesponto. O nosso pesponto do outro lado. Olha, o nosso pesponto. A nossa peça já ficou pronta. Vou lá do outro lado. Avesso para cima. Pego a minha faixinha. Ó. Abraço. Pezinho de máquina. Vou recortar um pedacinho que sobrou. Posso deixar assim também. Ó, dobrei. Quando eu virar, vai ficar perfeito também. Ou o meu abraçado da minha peça. Ó, abracei. Perfeito? Venho aqui, faço o meu pesponto. Levo tudo para o lado da tricoline. Pespontei. Levo para cima, viro.
Começo pelo meio. Acertei a minha ponta na mesma direção. Ponho um alfinetinho. Vou do outro lado. Dobro na mesma direção. Seguro, ponho para dentro a pontinha e faço o meu pressão. Para dentro, um retrocessinho de 2 pontinhos, ó. Seguro aqui no meio. Ó, fiz bem devagar, com calma. Se você precisar, você me chama que eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre esta peça. Levo lá para dentro. Pontinha. Retrocesso. E a nossa peça está pronta. Limpo tudo bem limpinho, ó. Tudo bem limpinho. O avesso da nossa peça, o direito da nossa peça. Avesso da nossa peça, avesso da nossa peça e direito da nossa peça. Olha que peça encantadora. Deixa eu mostrar para você. Vou mostrar para você aqui. Espera aí. Dá um barulho aqui, mas eu vou fechar. Olha as laterais, ó. Nenhum bico para fora. Olha aqui, nenhum bico para fora. Vamos colocar aqui no meio, olha. Ó. Tá vendo? Nada de bico para fora. Com a nossa costurinha mágica, fica tudo perfeito. E aqui está o nosso paninho de prato. Muito obrigada por você ter adquirido esse nosso curso do nosso entremeio sem zigue-zague. Aqui está o nosso entremeio sem zigue-zague. Perfeito, maravilhoso. Agora é só passar o ferro e está pronto para você comercializar. Muito obrigada. Prontinho. Um abraço no seu coração. Se precisar de mim, eu estou aqui. E olha só a nossa arte de hoje. E é esta que eu pude te oferecer hoje. E só vou mostrar aqui esse entremeio, hein? Quem sabe uma outra hora lá no canal, mas vai demorar. Vai demorar porque eu quero mostrar para você que adquiriu o meu curso de R$ 1,99. Muito obrigada. E até o nosso próximo curso, um segundo curso. Beijinhos e um abraço no seu coração.